Do Senhor sim. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque com Balaão, dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Glória a Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Esse texto é um texto, irmãos, confesso para a igreja, um texto difícil, um texto a qual eu nunca preguei, mas eu creio que Deus já colocou algo muito importante ao meu coração, e vai falar ao teu coração também nessa noite, porque estamos vivendo, irmãos, tempos de guerras. Estamos vivendo tempos a qual muitos têm esquecido que o nosso alvo é o Senhor, que o nosso alvo é salvação de almas. Muitos têm se esquecido que lugar de altar é lugar de pregar para que almas se convertam ao Senhor, que almas venham conhecer quem é esse Deus. E muitas das vezes nós temos a oportunidade de chegar em alguns lugares e vemos algumas coisas que não nos agradam, a qual nós não aprendemos. E nessa noite talvez você esteja pensando assim: o que o irmão quer dizer? Porque, irmãos, quando eu conheci o Senhor, eu vi no tempo, irmãos, que nós tirávamos tempo para a palavra do Senhor, nós só fazíamos coisa conforme a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu vim criando o temor do Senhor, eu vim aprendendo. Assim eu vim aprendendo com os meus líderes como eu havia de fazer na casa do Senhor. E nós vejamos nos dias de hoje que o céu é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo, mas o homem, ele abriu as portas. O homem, ele abriu uma oportunidade na casa do Senhor. Mas eu quero deixar para você nessa noite: o nosso Deus, ele é o mesmo. O nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus é um Deus tremendo na batalha. E o que eu quero para dizer para você nessa noite, eu já vou entrar já nesse texto. É muito forte esse texto. Esse texto é muito poderoso, falou muito ao meu coração, a qual no dia de hoje nós temos enfrentado muitas batalhas que nós não entendemos como o inimigo quer nos levar a afastar do Senhor, como o inimigo quer nós fazer algo que não é do Senhor e que não agrada ao Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que Balaque, ele conhecia Balaão, e a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, ele tinha passado por algumas terras de Moabe, e o povo de Israel tinha crescido, e era grande o povo de Israel. Só que a Bíblia vai dizer que Balaque, ele viu aquele grande povo de Israel, e Balaque e Moabe, eles tinham algum sentimento no coração contra o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que ele se aproximou de Balaão e pediu que Balaão invocasse a Deus. Para que ele pediu isso, Balaão? Para que Balaão amaldiçoasse aquele povo e tomasse aquelas terras. Porque naquela época só conseguia as terras dessa forma. Glória a Deus. Nos dias de hoje não é diferente. Nós temos que tomar cuidado com o que tem acontecido conosco nos dias de hoje. E a Bíblia vai dizer que Balaão, ele orou ao Senhor. Balaão, ele falou com o Senhor. Mas quando Balaque enviou mensageiro, a Bíblia diz que ele enviou mensageiro. E os mensageiros disseram a Balaão assim: ora ao teu Deus, para que você amaldiçoe esse povo.
Senhor. Por isso nós temos que entender, irmãos, o nosso alvo tem que ser o Senhor. O nosso alvo não pode ser o homem. Não pode ser, irmãos. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor falou para ela assim: o Senhor é lindo. Glória a Deus. Quem está contigo, Balaão? Deus, ele já sabia que estava com ele. O Senhor virou para ele e falou assim: Balaão, quem se encontra contigo? E Balaão disse: são os mensageiros de Balaque, que vieram aqui e me pediram. Aí sabe o que Deus disse para Balaão? Bendito és aquele povo. Bendito és aquele povo. Eu quero dizer para você nessa noite, que quando Deus ele fala algo ao nosso favor, que quando Deus ele determina algo ao nosso favor, pode se levantar o que for, pode fazer o que for, que não adianta, que não prevalece. Aleluia. Que não prevalece de pé diante desse Deus, que não prevalece, irmãos. E o texto vai nos dizer que os mensageiros disseram para ela assim: volta e disse para Balaque, porque eles queriam que Balaão fosse com eles, que eu não vou com vocês, eu não vou conosco com vocês. E sabe o que eles fizeram, irmãos? Novamente, mais uma vez, Balaque envia mais mensageiros a Balaão. Mais uma vez ele tentou, e Balaão, sem entender nada, ele pensou assim: Balaque, eu vou enviar mensageiros e diga para ele que eu vou honrar ele. Diga para ele que eu vou honrar. E quando os mensageiros chegou diante de Balaque, irmãos, os mensageiros disseram para Balaque, para Balaão assim: o meu Senhor nos trouxe aqui para que você invocar o seu Deus, mas ele vai te honrar. Sabe o que o Balaão disse para eles? Nem se Balaque me der a tua casa cheia de ouro, de prata, eu vou amaldiçoar aquele povo. Você sabe o que eu fiquei imaginando, irmãos? Você imagina no dia de hoje, você imagina no dia de hoje, se Balaque era um homem que tinha muito ouro, muita prata, e ofereceu Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Imagine hoje. Imagine hoje. Porque hoje quem tem, digamos assim, um título, quem tem um nome, um cargo na igreja hoje, muitas das vezes, ele acha que é o bambambam. Ele acha que ele pode amaldiçoar. Ele acha que ele pode intentar contra aquele que Deus ama. Ele acha que ele pode fazer oração contrária. Ele acha que ele pode fazer algo contra aquele que o Senhor escolheu. Glória a Deus, Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, isso falou muito no meu coração. E o Senhor começou a trazer comigo. Imagina o dia de hoje. Muitos têm brigado pelo poder. E os profetas de antigamente, irmãos, eles não eram convencidos por esse tipo de coisa. Eles não eram, irmãos. Eles ouviam a voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Balaque, sem contentar com aquilo tudo, porque ele não estava satisfeito, porque o Senhor tinha dito a favor daquele povo, porque ele queria tomar aquelas terras daquele povo. Muitas das vezes tem muitos querendo tomar aquilo que você tem. Tem muitos querendo tomar aquilo que você tem com o Senhor, intimidade. O que você louva para o Senhor, o que você prega para o Senhor. Tem muitos querendo tomar. E essa palavra o Senhor vem falando no meu coração. No dia de hoje que nós temos passado. Porque nos dias de hoje, irmãos, muitos não têm pregado a palavra não. Muitos
tem falado é coisa de si mesmo. É de si mesmo que tem falado. E a Bíblia vai dizer que eles tentaram mais uma vez. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele acendeu a ira contra Balaão. Glória a Deus. Porque Balaão desobedeceu. Porque o que o Senhor fala, irmãos, ele não volta para trás. Aleluia. E o Senhor tinha dito para ele que aquele povo era bendito do Senhor. Aleluia. Deus do céu. E ele mais uma vez, Glória a Deus. ele tentou ali buscar o Senhor, falando com o Senhor. E ali ele pegou seu jumentinho e Deus falou com ele assim: vai com esses homens, que eu colocarei palavra na sua boca. Glória a Deus. Vai com eles. Você pode ler quando você chegar na sua casa, um texto grande, um texto forte, poderoso, que fala ao coração da gente. E Balaão montou na sua jumentinha e foi. E a Bíblia vai dizer que Deus enviou um anjo contra Balaão, com a espada desembainhada. E a Bíblia vai dizer que quando Balaão ia nesse caminho, a sua jumenta via um anjo, e ela desviava do anjo. E a segunda vez, o anjo veio e ela desviou do anjo. E pela terceira vez que o anjo encurralou eles, que não tinha como, a jumentinha ela se deitou. Ela se deitou porque ela sabia que era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse assim com ele: você acendeu a minha ira, Balaão. Porque Balaão tinha desobedecido aquilo que o Senhor tinha falado já. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco, aonde que Ele quer que nós estejamos, e nós não temos atendido aquilo que o Senhor tem falado conosco. E a Bíblia vai dizer que Balaão começou a bater naquela jumentinha, e bateu naquela jumentinha, e bateu naquela jumentinha, e nada dela sair dali. E a Bíblia vai dizer que Deus usou a boca da jumenta e disse a ela assim: eu não te carreguei você quantos tempos? E você não é meu dono até hoje? O que eu te fiz? E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele abriu a visão de Balaão. A Bíblia vai dizer que quando Balaão viu o anjo do Senhor, ele caiu prostrado. E ele pediu perdão ao Senhor. Ele reconheceu que ele tinha errado, ele tinha falhado. Eu quero te dizer para você nessa noite, é necessário que nós estejamos dentro daquilo que o Senhor colocou na nossa vida. E a Bíblia vai dizer que ali mais para frente, Balaque veio se encontrar com Balaão, porque o Senhor permitiu ele ir. Porque Deus é conosco assim, se nós estamos tentando, Ele permite nós ir. E Ele vai observando nós. O Senhor nos observa a todo momento. É por isso que muitas vezes nós entramos numa prova, nós não entendemos. Mas é porque nós desobedecemos a ordem do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele foi. E a Bíblia vai dizer que Balaque, ele falou com Balaque assim: edifiquem 7 altares ao redor daquelas terras. E a Bíblia vai dizer que eles mataram 7 ovelhas, 7 carneiros, se eu não me engano, para sacrificar. E Balaão disse para Balaque assim: sacrifica esse posto aí que eu vou falar com o Senhor mais uma vez. E a Bíblia vai dizer que Balaão começou a falar com o Senhor ali no altar que tinha sido edificado para o Senhor. Eu quero te dizer para você nessa noite: tem muita gente edificando o altar contra a nossa vida. Tem muita gente fazendo coisa no altar contra a minha e a tua vida. Por isso que é necessário que nós sacrificamos para o Senhor. Talvez você chegou aqui cansado, talvez você chegou aqui triste, talvez você chegou querendo parar. Eu quero dizer para você nessa noite: seja forte e corajoso,
Porque o que o Senhor fez me lembrar de onde Ele me tirou. O que o Senhor me fez me lembrar quando o macumbeiro se levantou contra a minha vida. E o Senhor, como Ele disse aqui através do irmão Cleidson, quando parece que está tudo tranquilo, você acha que está tranquilo, o Senhor está no negócio. O Senhor está no negócio. O Senhor está no negócio. E muito se engana. E muito se engana. Aí, irmãos, é que entra o problema. E a Bíblia vai dizer que mais uma vez ele invocou ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele disse assim: Glória a Deus. você vê, irmãos, que não viu iniquidade em Israel, nem contemplou em Jacó, que Deus era com eles. Glória a Deus. Deus falou para Balaão: eu sou com o meu povo, eu me alegro com o meu povo. Então tem muitos hoje, irmãos, que querem edificar altar contra a nossa vida, que querem edificar altar contra a nossa casa. Por isso que é necessário que nós ficamos na torre da vigilância. Há uma guerra travada, uma batalha travada. Mas se nós estivermos com a nossa visão no Senhor, Glória a Deus. a nossa visão não pode ser só dentro de 4 paredes, não. A nossa visão tem que ser fora também. Porque é muito importante, porque vidas precisam conhecer esse Deus e não tem conhecido. Porque nós vemos hoje pessoas que não têm mencionado essa palavra, esse evangelho. Irmão, o que você quer dizer com isso? A Bíblia diz lá em Salmos 20, versículo 7: uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Será que nós temos feito menção do nome do Senhor? Será que nós temos confiado no nosso Deus ou no homem? Porque tem muitos confiando no que o homem pode fazer. Eu quero dizer para você nessa noite: o que está escrito nessa palavra vai se cumprir, queira eu ou não, queira você ou não, vai se cumprir, diz o Senhor. Então não adianta. Não adianta eu tentar correr daquilo que Deus tem sobre a minha vida. Não adianta eu tentar colocar empecilho naquilo que o Senhor tem sobre mim. Não adianta, irmãos. Ninguém consegue correr da potente mão do Senhor. Ninguém consegue correr da presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Glória a Deus. Balaão, ele saiu dali com Balaque. E Balaque, ele continuou, mas ele não se agradou, porque ele queria amaldiçoar o povo de Israel, para tomar as terras do povo de Israel, para guerrear contra o povo de Israel, ferir o povo de Israel. Não é diferente. Eu quero dizer para você nessa noite: ore pelo teu pastor e pelo teu líder, consagre ao Senhor, Glória a Deus. faça um altar diante da presença do Senhor, porque muitos estão contra nossas vidas, porque muitos estão edificando altar contra nossas vidas, estão fazendo coisas a qual você não está vendo, mas os olhos do Senhor estão vendo. Glória a Deus. O que o Senhor usou o pastor Elias para falar aqui, irmãos, Deus ele já me mostrou. Deus ele já me mostrou, mas eu não me preocupo, porque eu confio no Senhor, porque eu coloquei nas mãos do Senhor. E nós queremos que o Senhor faz para nós, mas nós não fazemos para o Senhor. Nós não queremos fazer menção do nome do Senhor. Nós não queremos adorar o Senhor de toda a nossa força. Ei, seja forte e corajoso. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Mesmo que esteja difícil, mesmo que não esteja fácil, mas adore este Deus, porque Ele está vendo, Ele está contemplando o meu teu coração. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. Quando Ele viu aqueles homens ali de Balaque pedindo para Balaão amaldiçoar o povo, Ele viu. Só que o Senhor ficou observando. O nosso Jesus, Ele é lindo. Glória a Deus. O nosso Jesus, Ele nos observa. Ele olha e observa.
Se você observar o texto, ele falou claramente com Balaão, todo momento, no mínimos detalhes, porque ele é Deus, porque o nosso Deus ele não falha, porque o nosso Deus ele é poderoso, porque o nosso Deus ele é um Deus de promessa. Mesmo ainda que esteja difícil, mesmo que você esteja pensando em desistir, eu vou te dizer para você, permaneça em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém não é fácil, não, mas permaneça. Lute com todas as suas forças, ainda que você não tenha força, mas prossiga, porque o nosso alvo, ele tem que ser Jesus. Quando o nosso alvo é Jesus, irmãos, tudo vai bem. O nosso Deus é maravilhoso. Esses dias, irmãos, eu falei com a minha esposa que eu estava no serviço que eu não estava aguentando. E eu falei assim, eu vou buscar do Senhor algo que eu preciso da parte do meu Deus. O meu Deus, ele é o mesmo, ele vai me responder. E eu saí, mas o meu amigo, e falei com ele, rapaz, você está trabalhando hoje? Não, estou de folga. E Deus já tinha colocado no meu coração. E eu subi, irmãos, a um monte muito alto, e fui clamar ao Senhor, e comecei a falar com o Senhor, que eu precisava ver uma porta aberta da parte do Senhor na minha vida, porque o inimigo estava tentando impedir aquilo que o Senhor queria colocar nas minhas mãos. O inimigo, de qualquer maneira, ele tenta atrapalhar aquilo que Deus tem conosco. Irmãos, e Deus ele é tão fiel, ele é tão maravilhoso. E eu perguntei para o Senhor assim, Senhor, o Senhor ainda acha graça em mim? O Senhor ainda acha graça em mim? Irmãos, mas foi uma presença maravilhosa ali. Irmãos, eu não esqueço que eu no culto de segunda-feira, o pastor Elias chegou lá, me deu a paz do Senhor e sentou no altar. E só Deus sabia como eu estava. E ele virou para mim e disse assim, varão, você tem a oportunidade de trazer a palavra. Eu falei, amém, pastor. E eu pensei assim, Senhor, eu te pedi o Senhor algo, eu sei que o Senhor entregou nas minhas mãos, eu tenho certeza. Irmãos, quando eu cheguei em casa, irmãos, Deus ele abriu as portas para mim, irmão. Aleluia, Jesus. De uma forma poderosa, de uma forma que eu não imaginava. Glória a Deus. Deus ele é fiel, irmãos. Nós temos que entender isso. Nós temos que estar na direção do Senhor sempre, para que nós não venhamos tentar fazer o que Balaão tentou fazer com o povo de Israel. Porque, irmãos, adorar o Senhor quando está fácil é muito bom, mas adorar o Senhor quando as portas se fecham, quando tudo está ruim, não é fácil não. Aí é que sai a perfeita adoração, o perfeito louvor. Aí você tem que dar o seu melhor para o Senhor, porque as portas do inferno não podem prevalecer de conta aquele que adora e glorifica o Senhor, não. Não pode prevalecer, irmãos. Não prevalece. E o Senhor começou a colocar no meu coração, ministrar no meu coração algo forte. Porque, irmãos, vem falando de altar. Deus trouxe no meu coração sobre Moisés. Quando Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, Deus ele fez com que Moisés, quando estava no Egito, ele viu o egípcio matando um de Israel. Na hora a ira dele se acendeu, ele foi lá e matou aquele egípcio. Ele teve que se mudar daquelas terras, sair dali. Nos dias de hoje é diferente. Nos dias de hoje é luz querendo matar a luz. A Bíblia vai me dizer que ele quis defender aquele que era de Israel. E ele defendeu. E ele teve que sair dali. Ele foi para uma terra chamada Midian. E ali ele encontrou uma mulher com as filhas de Jetro. E ali diz que
começou ali a ajudar aquelas mulheres ali, e aquelas mulheres apresentaram Moisés a Jetro, apresentaram a ele. E Deus criou uma estratégia para que Moisés fosse subir ao monte. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés ele está ali no alto do monte, eu acho muito interessante. A Bíblia diz que uma sarça ardia, e a sarça não se consumia, ela queimava, mas ela não se consumia. E quando Moisés olhou aquilo, ele achou aquilo muito interessante. Moisés quis se aproximar, e saiu uma voz que dizia daquela sarça: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Muitos têm tentado pisar no lugar santo de qualquer jeito. Muitos têm tentado fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito. Nós temos que tomar cuidado quando nós fazemos a coisa do Senhor de qualquer maneira. Ah, meu irmão, mas é no Velho Testamento. O nosso Deus, ele não mudou. Ele é o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento. E ele sonda, ele conhece os corações. Ele conhece os nossos pensamentos. E a Bíblia vai dizer que Moisés se curvou. E ele disse para Moisés assim: eu vi o clamor do meu povo, chegou até a mim. O meu povo tem sofrido. E eu quero que você vá lá diante de Faraó para libertar o meu povo. A Bíblia vai dizer que ele quis rejeitar. Ah, eu que sou gado, eu sou de lábios impuros, eu sou duro de palavras. E Deus disse para ele assim, lá naquele alto monte: Moisés, toma na tua mão esse cajado, que é uma vara. E Deus disse para ele assim: coloca a mão no teu coração por 2 vezes. Ele colocou a mão no coração e disse que saia algo como uma neve, como se fosse algo que tivesse no coração de Moisés. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus encheu Moisés de poder naquele lugar, para que ele libertasse o povo de Israel. E o Senhor disse para ele assim: eu, o Senhor, algo eu vou dizer para Faraó, diga para o Faraó que eu sou. Mas como, Senhor? Porque Faraó, ele mandava em tudo. Faraó é que dava ordem. Ele disse: eu vou falar com o teu irmão Araão, vai contigo, eu vou colocar no coração dele. E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele saiu dali daquele monte, creio eu, maravilhado com a presença do Senhor, cheio do poder de Deus, reconhecendo quem era o Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele chegou diante de Faraó. Quando ele chegou diante de Faraó, o nosso Deus, ele é lindo, irmãos. O nosso Deus, quando o homem quer se exaltar, Deus, ele abate. O nosso Deus, quando o homem acha que é grandão, Deus coloca ele lá embaixo. Fala assim: eu que mando, eu que sou. Porque Deus diz para ele assim: eu vou endurecer o coração de Faraó. Porque Faraó se achava grande. Faraó se achava invencível. Faraó se achava que nada podia tirar aquele povo ali da escravidão do Egito, do sofrimento. Então o Senhor falou para ele, ele foi. Chegou diante de Faraó. E Deus mandou ele jogar aquela vara ali. Diz a Bíblia que aquela vara transformou numa serpente. Eles chamaram os magos, e os magos também fizeram também uma serpente. E a Bíblia vai dizer que a serpente do Senhor, que é de Moisés, engoliu aquela serpente, mas eles não deram por vencido. E a Bíblia vai dizer que eles continuaram a guerra, uma peleja, uma batalha travada. Mas o Senhor, ele estava no meio, o Senhor era com ele. É diferentemente de nós, quando queremos fazer algo do nosso jeito, nós fazemos, sem consultar o Senhor, sem pedir o Senhor. Mas não é dessa forma, irmãos. Não é dessa forma. Nós temos que fazer tudo diante do Senhor. Sabe por causa de quê, irmãos? A Bíblia me fala de um homem segundo o coração de Deus, que Deus tinha dado ele ordem na casa do Senhor, para quando ele fosse para a peleja, para a batalha, que ele colocasse os levitas, para que cantasse os louvores, para que carregasse a arca da presença. Você sabe o que Davi
E a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, Ele viu. E a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, Ele viu, Ele permitiu que os bois se tropeçassem. E a Bíblia vai dizer que a arca, quando veio cair, Uza tocou na arca. E a Bíblia vai dizer que abriu ruptura de cima a baixo sobre Uza. E a Bíblia vai dizer que Davi temeu a presença do Senhor, ele teve medo. Ele teve medo da presença do Senhor. Isso é quando nós estamos desligados totalmente do Senhor. Quando a nossa visão está totalmente fechada. Nós temos que tomar esse cuidado para que nós venhamos a viver na presença do Senhor com alegria, na presença do Senhor com a força que o povo de Israel tinha. O Senhor disse para Balaão assim, ó: esse povo aí tem a força como um unicórnio, esse povo aí tem uma força como de uma leoa. Você já viu quando uma leoa ela tem uma força como ela corre? Você já viu como um unicórnio tem uma força, irmãos? É assim que nós devemos ser diante do Senhor. Porque quando nós pensamos em parar e desistir, Deus é ó, vem com a potente mão dele. Quando nós pensamos em parar, o Senhor, quando eu estou pensando em desistir, Deus, Ele, meu filho, não é agora a hora de parar, não. Agora não é a hora. É assim conosco. Por isso que nós temos que entender que a nossa peleja, essa peleja não é nossa. Essa peleja é de Deus. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ei, a nossa peleja tem que estar na mão do Senhor. Coloca a tua peleja na mão do Senhor. Coloca a tua peleja diante do altar do Senhor. Porque quando você está aqui adorando, glorificando ao Senhor, o Senhor está cuidando dos seus, o Senhor está guardando, o Senhor está dando livramento, porque o nosso Deus, Ele é forte, Ele é tremendo. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele não perde batalha, Ele não perde guerra. A Bíblia, ela mostra em todos os livros que o povo perdeu a guerra por desobediência, por não querer entender o que o Senhor dizia, com a palavra do Senhor falava com ele. A Bíblia vai dizer que todos eles deixaram se elevar. E assim muitas das vezes é nós, quando nós estamos passando uma guerra, quando nós estamos passando uma adversidade, quando nós estamos passando algo, nós pensamos que é até impossível. Nós pensamos assim: eu vou desistir, eu vou parar, eu não tenho como. Eu quero dizer para você, nós estamos debaixo de uma promessa. Permanece na casa do Pai, permanece na cidade de Jerusalém, permanece dentro daquilo que o Senhor colocou no coração, no seu coração. Não importa o que fulano disse, o que ciclano diz, mas fale aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Porque, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo um tempo a qual Deus, Ele falou muito ao meu coração, que é tempo de nós unirmos as nossas forças, é tempo de nós pelejarmos juntos, é tempo de nós guerrearmos juntos, como o povo de Israel fazia, como os profetas faziam. Mas nós muitas das vezes nos acomodamos, nós muitas das vezes pensamos assim: ah, meu Deus, a minha luta é tão grande, a sua luta não é maior do que esse Deus, não. Nada que há sobre a nossa vida é maior do que o nosso Deus, não, irmãos. Então é necessário que nós venhamos entender isso, porque o Senhor fala no meu coração. Muitos têm subido até no altar para matar a minha tua fé, tem tentado amaldiçoar ou matar aquele que o Senhor escolheu, que o Senhor amou. Eu quero dizer para você: o que o Senhor abençoou está abençoado. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou. Se você está vendo essas portas abertas porque o Senhor abençoou, quantos talvez tenham tentado amaldiçoar, mas o que o Senhor abençoou está abençoado, está debaixo de uma palavra de bênção. Mesmo que vai tentar, mesmo que vai levantar, não adianta. O Senhor não respondeu a
aquilo que Balaque queria ouvir. Porque Balaque queria que ouvisse sim, que o Senhor falasse que podia ir. Muitos estão tentando contra a minha e a tua vida. É o momento de nós entendermos o nosso chamado. É o momento de nós entendermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para fazer sobre a minha e sobre a sua vida. Irmãos, sabemos que até que me trouxe o Senhor, eu não vou estender muito, vai passar um pouquinho do horário, mas a nossa vida é assim, irmãos. Hoje mesmo o Senhor, no meu trabalho, desde ontem Deus estava ministrando no meu coração algo, eu senti que Deus falava muito no meu coração. Quando eu cheguei no serviço hoje, me carregado, falou assim: Adriano, eu quero que você faça isso para mim. Aí, irmãos, ele me colocou no estreito, meio que no estreito. Eu tive que consertar o serviço de outra pessoa. Eu falei assim: meu Deus, e agora? Senhor, mas o Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, que seja com a paz do Senhor, que vai dar tudo certo. Irmãos, eu comecei a fazer aquilo ali para a glória de Deus. E muitos começaram a me olhar meio diferente. É como se você estivesse num lugar, numa terra estranha, que muitos olham para você diferentemente, não agradando. Mas quando o Senhor é contigo, o cenário muda, as coisas mudam. Um chegou perto de mim e perguntou assim: você é evangélico? Eu falei: eu sou. E o outro já começou a conversar comigo. E o cenário já foi mudando. Só que o outro que tinha feito aquele serviço ali, eu cheguei mais tarde, acho que cheguei até falando com minha esposa. Ela disse assim para mim: rapaz, você me derrubou. Eu meio que fiquei sem palavras. Não é, irmãos, porque nós tentamos fazer o nosso melhor. É assim até quando nós fazemos na casa do Senhor. Quando nós tentamos dar o nosso melhor para o Senhor, tem muitos que não se alegram, mas nós temos que entender que tem que se alegrar o nosso Deus, que tudo é para a honra e glória do Senhor. E eu glorifiquei ao Senhor e saí dali alegre e satisfeito, né? Porque toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus continue abençoando essa casa, o pastor, cada um, em nome de Jesus.